Olá pessoal, vamos continuando aqui falando de termoquímica. E na outra aula a gente havia falado aqui da entropia de formação. Esses valores, só para deixar claro, não há a necessidade de decorar, eles são tabelados. Toda vez que for necessário utilizar, a gente vai ter tabelas, vai ter dados que fornecem esses valores para a gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a entalpia de neutralização. A reação de neutralização, ela é basicamente uma reação ácido-base, né? Então a gente tem aqui o ácido mais base forma sal e água. Essa reação é exotérmica, ou seja, o ΔH sempre vai ser aqui, ó, negativo, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho ácido clorídrico, hidróxido de sódio, forma sal e água, libera energia. Ácido bromídrico, hidróxido de sódio, forma brometo de sódio e água, libera energia. E também aqui nos outros casos a gente tem o mesmo processo. Então é importante observar que quando o ácido e base são ambos fortes, ocorre, né, nesses dois casos aqui, a entalpia de neutralização é constante. Ó, igual aqui, ó. Mas quando o ácido ou a base não são fortes, por exemplo aqui, nesse caso aqui que o ácido não é forte, aí a gente tem uma neutralização parcial e por conta disso ocorre variação de entalpia aqui, ó. Certo? Então, vamos seguindo. Vamos ver agora cálculos de ΔH a partir da entalpia de formação. Veja só, a gente pode calcular a variação de entalpia de uma reação a partir dos valores de entalpia de formação. Então, vamos considerar essa reação genérica aqui. Esse A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo se referem aos coeficientes estequiométricos, né? Lembra da quantidade em mol da substância que a gente tem. E essas letras maiúsculas aqui se referem à substância, né? Então, estou tratando aqui de substâncias hipotéticas, certo? No caso, para uma reação, para a substância A, a gente vai ter a entalpia de formação dessa substância A, né? Para a substância B também vai ter um valor. E assim por diante, certo? A entalpia dos reagentes vai ser referente, obviamente, aos reagentes, que são quem? A e B, multiplicado pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, A e B minúsculo. Da mesma forma que C e D, certo? Então, se a gente colocar esse pensamento na equação que trata de entalpia, variação de entalpia como a diferença entre produto e reagentes, a gente vai ter essa equaçãozinha maior aqui, que fala justamente que a entalpia da reação se refere à entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes. Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, multiplicar o coeficiente estequiométrico do C mais o coeficiente estequiométrico do D multiplicado pelo valor de entalpia do D, isso tudo menos a mesma coisa que nos reagentes, a gente vai ter a entalpia da reação, certo? Certo, tá? Vamos ver isso na prática, né? Fica muito mais fácil, fica muito mais difícil a gente entender o que, é que a gente vai fazer com essa quantidade de letras aí. Vamos fazer isso de forma sistemática. Veja só, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Qual o valor da variação de entalpia da reação de redução de hematita, que é aqui o Fe2O3, com o monóxido de carbono, CO, para a obtenção do ferro metálico e do gás carbônico. Então aqui eu tenho a minha equação química. Se eu fosse colocar esse aqui seria o A, B, C e D. Aqui o 1 seria o A minúsculo, o 3 seria o B minúsculo, o 2 seria o C minúsculo e aqui o D minúsculo, né? Se a gente for comparar essa reação com aquela reação hipotética lá, certo? Só para a gente ter uma linha de pensamento aí. Aqui, ó, já tem os valores do ΔH, veja. O ΔH dessa primeira substância aqui tem esse valor, do ferro aqui, ó, tem esse valor, do CO tem esse valor, do CO2 tem esse valor aqui. Lembra que eu falei que
substâncias puras no estado fundamental para tem ΔH de formação igual a zero, aqui ó. Ferro é uma substância pura no seu estado fundamental, portanto ele tem ΔH zero. Ou seja, isso sempre vai acontecer independente do tipo de substância. Então como é que a gente vai fazer? Ó? A gente primeiro coloca os coeficientes estequiométricos. 2. Por que 2 aqui? Aqui, ó. 2, certo? É produto menos reagente. Quem é produto? Produto é o que vem depois da seta. A gente já viu isso em estequiometria. Então, é produto. Produto eu tenho ferro e CO, certo? Então, é produto menos reagente. Então, produto, primeiro, ferro, 2 vezes a entalpia de formação do ferro, mais 3 vezes a entalpia de formação do CO2. Ó, ferro e CO2, certo? Da mesma forma que isso aqui, ó. Produto menos reagente. Então, primeiro eu faço os produtos. Meus produtos aqui são ferro e CO2. Então, tem aqui ferro e CO2, certo? Menos, certo? Esse menos aqui está na equaçãozinha. O reagente, que é Fe2O3 e o CO. Aqui, ó. Reagente Fe2O3 e CO. Fe2O3 multiplicado por 1 e CO multiplicado por 3, porque são os seus respectivos coeficientes estequiométricos, certo? Lembrar disso. Beleza. Aí agora a gente vai pegar esses valores aqui do ΔH e substituir pelos valores numéricos que estão aqui na questão. Ó. A questão já fornece esses dados. Então, o que a gente faz? Pega aqui o 2, que já estava, multiplica por 0, que é o valor do ferro, multiplica esse aqui por menos 94,1, multiplica esse aqui por menos 196,5 e aqui por menos 26,4. Fazendo essa conta aqui, ó, a gente vai chegar nesse número aqui, menos 282,3. Menos, esse menos é esse aqui, ó, esse menos aqui, tá? E aí, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar nesse valor, certo? Menos 275,7. Então, esse daqui menos esse vai dar menos 6,6. Lembrem que aqui, ó, faço menos com menos dá mais. Então, menos 282,3 mais 275,7 dá 6,6. Né? A mesma coisa que você está devendo aqui, 282,30. E aí você paga 257,70. Você vai ficar devendo ainda 6,60, certo? Nesse caso aqui da reação química, 6,6 negativo. O que isso quer dizer? Que a reação é exotérmica. Toda vez que a gente tiver uma reação negativa, a reação é exotérmica. Vamos fazer um outro exemplo agora, que é bem parecido com esse que a gente fez agora há pouco, só que a diferença é que eu tenho aqui a hematita, reage com CO, e ela não vai formar o ferro, vai formar o óxido de ferro e CO2, certo? Eu tenho aqui os valores, ó, que são basicamente os mesmos que a gente tinha na outra equação, a diferença é que eu tenho aqui o óxido de ferro, o valor dele, e também os coeficientes estequiométricos, nesse caso aqui, mudam um pouco, por conta do oxigênio que está presente aí. Então vamos lá, veja só. Eu colori a equação aqui para destacar melhor. Ó. Em vermelho são os reagentes, em azul tá os produtos, certo? Então, o que a minha equação diz? A entalpia da reação é a entalpia de formação dos produtos, ó, tá em azul aí, menos reagente. Então, de forma prática, a gente vai pegar, veja só, inverter isso aqui, ó, colocar aqui e pega isso aqui, coloca aqui, ó, tá? Mesma cor, cores iguais. Então, o que eu faço primeiro? Coloca, para facilitar, coloca os coeficientes estequiométricos, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 2, tá aqui. A entalpia de formação, tá aqui. 1, ó, tá aqui. E o CO2, certo? Aí eu faço menos, que é esse menos aqui, que tá branco, ó. Mesma coisa aqui do lado vermelho.
E aí eu pego 1 vezes esse aqui, 1 vezes esse aqui. Nem sempre eu vou ter o 1 aqui. Se eu não tiver 1, você põe 1, porque ele está subtendido aí na equação, certo? Fiz isso. Aí agora eu vou substituir esse ΔHF aqui, de cada um, pelos seus respectivos valores que estava lá no começo da questão, tá? Então eu venho aqui, ó, coloco menos 63,8. Sempre coloco entre parênteses quando eu tiver aqui sinais. Ó, tem aqui multiplicação, não posso colocar a multiplicação junto do sinal de subtração, matematicamente incorreto, né? Aí aqui, ó, mais, certo? Aqui é a mesma coisa. E aí eu vou substituindo isso para todos os casos, chegando nessa equação aqui, ó. Eu ainda deixei nas cores para a gente ver para onde é que está indo o nosso barco aí. Fazendo essas contas primárias aqui, né, a gente vai obter isso aqui, ó. Fazendo isso vezes isso, eu tenho isso aqui, menos isso aqui, ó, mais com menos, menos, né? A mesma coisa aqui do outro lado. E aí eu chego finalmente nisso aqui, ó. Então eu tenho menos 221,65 menos 222,91. Se eu fizer essa conta aqui, ó, primeiro menos e menos aqui vai ser mais, certo? Então eu vou ter esse valor aqui, ó, mais 126, mais 1,26 quilocaloria por mol, certo? E aí eu chego no resultado dessa questão. Vamos fazer mais essa aqui e a gente encerra, certo? Tem aqui falando de um processo aí de reação dos palitos de fósforo e tudo mais. E aqui eu tenho esse sulfeto de fósforo, oxigênio. E aqui eu tenho óxido de fósforo, um óxido de fósforo e um óxido de enxofre, né? Eu quero saber a quantidade de calor da reação de combustão de 22 gramas desse composto aqui, quanto que vai liberar ou absorver de energia. Aí aqui eu tenho os valores de entalpia de formação de cada um deles. Então, vê só. Vamos lá. Fiz a mesma coisa aí, ó, colori a equação para deixar mais simples, certo? Coloquei já os coeficientes, certo? Aqui é 1 também. Então, já deixei aqui também. Substituí os valores que estavam lá na tabela, ó. Veja que aqui eu tenho um pequeno detalhe, ó. Deixa eu colocar a caneta. Eu tenho aqui o oxigênio, veja. Como o oxigênio a gente faz igual o ferro que estava lá descrito na outra questão, o valor é zero, é opcional se você vai colocar ou não, já que não vai influenciar no valor, que é zero. 8 vezes zero vai dar zero do mesmo jeito, então não vai influenciar aqui se vai ter zero ou se não vai ter zero, né? Vai dar no mesmo. Então é opcional se a gente coloca ou não. Eu prefiro não colocar para questão estética mesmo. Então, substituir aqui, ó, os coeficientes estequiométricos, que é 1, que é 3, aqui é 1 também. Coloquei os valores do ΔH que estavam lá na tabela, ó, fiz esse aqui, esse e esse aqui. Faço agora essa conta, certo? Cheguei nesse resultado. E aí, o resultado dessa conta, se eu fizer o jogo de sinal aqui, vai dar isso aqui. E, portanto, eu chego nesse valor aqui, ó. E aí, se a gente observar aqui na pergunta, ó, eu tenho essas alternativas aqui, ó. E tem uma que é bem parecida aqui, ó. Deixa eu ver, 3.600, né? Ok. Só que, ó, tem essa aqui que é 3.300, tá? E tá dizendo que tá absorvendo, lá tá em negativo. Só que eu quero saber, eu não quero saber para 1 mol, ali tá kJ por mol. Eu quero saber para 22 gramas. Então, o que é que eu vou fazer? Veja só. Esse valor aqui se refere a... Ops. Se refere ao valor em kJ por mol dessa substância. Então, 1 mol dessa substância vai liberar essa quantidade de energia. E 1 mol dessa substância se refere a 220 gramas. Se eu somar aqui a massa do fósforo e a massa do enxofre
de todos eles vai ser 220 gramas. Ou seja, 1 mol, que equivale a 220 gramas, libera esse valor aqui de energia, de kJ. Se eu tiver 22 gramas, que é o que a questão pergunta, vai liberar quanto? X. E aí eu faço aí meios pelos extremos aqui, ó. E aí, dividindo esse valor, eu vou chegar a menos 367,9 kJ. E aí, deixa eu voltar para outro slide. E aí eu vou ter aqui esse valor, a letra A, porque ele está falando que libera. O valor que deu lá foi negativo. O valor negativo quer dizer que houve liberação de energia na forma de calor. Então foi liberado 367,94 kJ para as 22 gramas dessa substância, ok? Então com isso a gente para por aqui e na próxima aula a gente segue fazendo mais exemplos e entendendo melhor esses processos de entalpia de formação, ok? Então por agora a gente para aqui.